A paz do Senhor Jesus, shalom para todos. Eu que estou fazendo esse vídeo porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Senhor tocou meu coração para falar algumas coisas para vocês. E eu comecei falando no outro vídeo sobre o assunto de dinheiro na obra de Deus, né? Dinheiro que é um assunto totalmente espiritual, mas que as pessoas confundem. Infelizmente, a gente não pode levar nem para um lado nem para o outro, nem dizer que a gente não pode, que acabou isso de dízimo e oferta, e nem dizer que, infelizmente, que levar para o lado de que, por exemplo, as pessoas estão, só porque tem homens que se utilizam, né, da forma errada do dinheiro, não significa que nós simplesmente devamos fechar completamente a mão, né, e não ofertar em nenhum momento dizimar, e também não sustentar a obra, os missionários, aqueles que fazem um bom trabalho na obra de Deus, né? Mas esse vídeo eu quero direcionar a questão da escolha das pessoas, a escolha de líderes, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas têm errado demais na escolha de pessoas, né? Quando o Senhor escolheu Davi, por exemplo, ele ensinou ao próprio profeta Samuel, né? Quando ele foi buscar o escolhido, então ele entrou lá na casa de Jessé, e aí veio um e não era, veio outro e não era. Aí ele quase errou e o Senhor falou com ele: olha, não atenta para a aparência. Olha, profeta, não atenta para a aparência, porque eu vejo o coração, né? Você não pode atentar para a aparência. E infelizmente muito disso tem acontecido no meio evangélico, principalmente, né? As pessoas atentam para a aparência. Em primeiro lugar, para a aparência, né, se o homem está vestido de terno e gravata. Eu quero falar de vários tipos de aparência, né? Em primeiro lugar, a primeira aparência, né? Muitas vezes um irmão que ele está ali quietinho e usando uma roupa muito simples, né, ele pode estar mais bem preparado do que aquele que está usando um terno, uma gravata, uma roupa social dentro da igreja, né? Ele talvez não tenha nunca tido uma oportunidade de entregar uma palavra, mas talvez ele já esteja com uma palavra muito bem preparada, né? Apesar de nunca ter tido uma oportunidade. Muitas vezes nós agimos, eu digo, me coloco no lugar, porque sou um ser humano também e posso errar no meu julgamento, mas as pessoas não têm tido ultimamente sensibilidade do Espírito Santo, do Espírito, né, do Santíssimo Deus, a respeito disso. E colocam pessoas em lideranças porque elas andam bem vestidas, andam de sapato social, de terno e gravata. Escolhem missionários porque elas usam saia comprida e roupas aqui, ó. Ou então porque a blusa tá bem compridinha, né? Tá bem blusa de manga curta, não é verdade? E infelizmente acabam cometendo um erro terrível, porque por trás de uma roupa, né, por trás de uma pessoa bem vestida pode estar um espírito, né, um espírito que está fora completamente da visão, está fora do propósito, né, e as pessoas se escondem atrás de roupas, se escondem atrás de aparência. Essa é a primeira aparência que eu quero falar, né, primeiro tipo de máscara, as pessoas que se utilizam de roupas, de sapato social, né, de estarem bem apessoadas, né. Você não está indo para uma entrevista de emprego e você, pastor, que vai ungir alguém, que vai escolher uma pessoa para um cargo na obra de Deus, você não está ali entrevistando uma pessoa para um emprego.
né? Então, essa é a primeira questão que eu quero deixar aqui, né? Primeiro ponto. É importante a aparência? Claro, é muito importante, mas às vezes a falta de condições da pessoa não permite, né? Então, e outra questão é que às vezes a pessoa nunca foi instruída, ela nunca foi trabalhada nesse lado, né? E talvez ela tenha até um certo complexo de inferioridade, né? E por isso ela nunca conseguiu vestir aquelas determinadas roupas, né? Então, tudo isso tem que ser visto pelo líder, pelo pastor, né? Porque ela pode ser um ótimo pregador, mas ela ter aquele problema daquele complexo. Isso precisa ser trabalhado nessa pessoa, mas não pode tirar dessa pessoa, né, que o chamado. Isso não pode suplantar o chamado. Então, essa pessoa, ela pode sim estar pronta para subir num púlpito e pregar uma palavra, muito mais do que aquela que está com terno e gravata, né? Então, questão número 2 que eu quero deixar são as pessoas que fingem, pessoas que se tornam amigos dos pastores, dos líderes, pessoas que fingem, né? É o estilo Jezabel. Estilo Jezabel vai tomando conta aos poucos, vai entrando, vai casando, vai fazendo relacionamentos e amizades, né, com pessoas que se deixam levar, como Acabe se deixou levar, né, pessoas que se deixam levar e essa pessoa vai manipulando aquele lugar. Aos pouquinhos ela vai entrando e vai manipulando aquele lugar, né, e pessoas que parecem ser amigas e não são amigas, né. Então, muitas vezes os líderes se deixam levar demais pelas amizades, pelas convenções sociais, pelas amizades, pelo respeito, pelo carinho, pela questão familiar, e se deixam levar, né? E infelizmente consagram pessoas erradas, e isso causa a queda de muitos ministérios. Hoje em dia, causa demais a queda. A queda e também a parada no crescimento. Tem aquela igreja que ela começa a crescer e de repente ela dá aquela trava, né? Parou aqui e não cresce mais. Não cresce mais por quê? Porque tem um espírito ali que está na liderança, está dentro da liderança e não permite que aquilo vá à frente, que aquilo continue crescendo, que aquele ministério, que aquele serviço continue indo à frente, né? Então, segunda questão que eu falei para vocês, né? Por quê? Porque o homem viu, né? O homem, quando consagrou a pessoa, quando escolheu a pessoa, quando chamou ela para a função, não consultou o Senhor. Ou até consultou, mas ele acabou ouvindo o próprio coração. Ele, no final, porque ele gosta daquela pessoa, porque aquela pessoa, né, entrega profecia, porque aquela pessoa tem uma boa oratória, né, estudou muito a palavra e tem muito a palavra na ponta da língua, né, tudo tem uma resposta na ponta da língua, e aquela pessoa é chamada não porque Deus chamou aquela pessoa para estar ali, mas porque aquele homem se enganou com a aparência, né, aquele líder se engana com a aparência daquela pessoa, com aquilo que ela está demonstrando. Né? E às vezes demora muitos anos para aquilo ficar claro para todo mundo e para todo mundo ver que aquela pessoa, na verdade, era um engano e que não deveria estar ali naquela posição. A terceira questão que eu quero apresentar para vocês são pessoas que até têm um chamado. Deus tem um chamado na vida daquela pessoa, mas ela ainda não foi trabalhada ou na vida pessoal dela, na questão dela, né? Ou não foi trabalhada ainda no dom ministerial, né? Então, pessoas precisam ser trabalhadas no seu dom ministerial, no seu ministério, dentro das igrejas, pelos seus líderes primeiro, antes de serem consagradas, né? Precisam passar por provas dentro do ministério antes de serem consagradas, né?
E essas pessoas também precisam ter uma vivência do Evangelho, vivência do Senhor, do Evangelho, para serem consagradas, né? Então, você precisa ter uma vida com Deus, você precisa exercitar, viver a palavra, obedecer a palavra, né? E também ser trabalhado no seu dom. O que é ser trabalhado no seu dom? É ser ensinado, né, numa escola de obreiros, e também ter a oportunidade, né, esporadicamente, aos poucos, de estar ali exercendo. Então, se o seu ministério é intercessão, ser chamado para fazer orações pela igreja, por vidas. Se você é chamado na palavra, ser chamado para entregar uma mensagem, um estudo, aos poucos, esporadicamente, para a pessoa ir se acostumando, para a pessoa ir se ambientando e entendendo o que ela pode, o que ela não pode, até onde ela vai, até onde ela não vai, não é? Então, essa é a terceira questão que eu coloquei para vocês. Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu vejo há muitos anos, né? Eu já frequentei várias denominações, né? Já fui membro de várias igrejas, né, de diferentes visões, né, de diferentes entendimentos da Bíblia, de diferentes doutrinas teológicas, tá? E eu vi muitas coisas acontecerem, tá? Eu vi gente tomar lugar de outras pessoas, vi gente roubar a cadeira, eu vi gente brigar por cadeira, brigar literalmente, tá? A irmã sentou aqui, a outra irmã sentou do lado, aí a irmã chegou atrasada e falou assim: tá sentada na minha cadeira, essa é a minha cadeira de oração, essa é a minha cadeira, sai daí agora, sai daí que eu vou sentar, sai daí, essa é a minha cadeira, eu sou a missionária, sai daí, entendeu? Então foi nesse nível, gente, acreditem, foi nesse nível, sai daí que eu vou sentar, essa é a minha cadeira, eu sou a missionária. Então, gente, coisas absurdas, a pessoa não tem maturidade para chegar e encarar um círculo de oração, não tem maturidade, entendeu? Pode até ter sido chamada por Deus, mas não era o tempo dela ser consagrada para estar ali, não era o tempo, porque ela não pode jamais cometer algo assim. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, vejam mais um exemplo. A pessoa sai do mundo, né? E até está sendo falado aí uma cantora que recentemente voltou para o mundo, né? Vocês vão ver uma cantora aí que está tendo a notícia, que eu não quero me referir, está tendo a notícia de que ela disse que jamais voltaria a cantar música secular e tal, e de repente ela voltou a cantar música secular. Aí todo mundo fica... Por quê? O que aconteceu? Ela não tinha vivência, ela não tinha maturidade, crescimento espiritual. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Então as duas coisas têm que estar juntas, alinhadas, graça e conhecimento. O problema é que muitas pessoas crescem demais no conhecimento, não tem graça, pouca graça, né? Quer dizer, pouca vivência, pouca intimidade com Deus, pouca oração, né? E graça não é o que as pessoas dizem, graça é obediência, graça é vivência, né? E aí outras pessoas têm demais, entendeu? Tem graça demais, tem muito poder, tem muita manifestação, mas não tem conhecimento. Então é algo desequilibrado, é o reino em desequilíbrio. E isso é um problema também, porque tem muita gente dando piruetas no ar, mas que não tem nada de Bíblia para passar. Gente dando piruetas no ar, entendeu? Por mais que às vezes o Senhor usa sim, gente, usa. Eu creio que Deus usa, Deus já usou muitos para mim, nossa, mas aquilo não tem solidez, né? É a casa que não foi feita na rocha. Ela não foi construída na rocha, foi construída na areia. Então, se você não tem conhecimento da palavra, é casa construída na areia. Vem o vento, né? Que está escrito lá em Mateus: vem o vento, vem a chuva, vem a dificuldade, vem a tribulação e acabou, não sobra nada. Então, eu vejo pessoas assim, aí amanhã cai no pecado.
Amanhã cai no pecado por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Não estudou a palavra, né? Às vezes, aí você fala assim, mas o fulano tem um curso de teologia, fulano é PhD em teologia, irmão, PhD em teologia, doutorando, como eu já falei, em zaburaico, tá entendendo? Em zaburaico, mas não tem na palavra, não conhece a palavra, não conhece Deus, não tem conhecimento de Deus, não sabe quem é Deus e como ele age, entendeu? Falam, eu não tô aqui criticando língua, né, entendeu? Eu não tô aqui para fazer isso, né? Porque Deus usa e o Espírito Santo age, só que as pessoas abusam demais e acham que muitas vezes é só isso que faz a pessoa, entendeu? Se não tiver poder, se não tiver a unção, né? E isso é um problema. E outros, por outro lado, né, dão muito ao conhecimento, né? Então é só o conhecimento, e aí você não tem nada de sobrenatural, você não tem nada de poder, você não tem nada de unção, você não tem nada Então tem que haver equilíbrio, né? Isso é imaturidade também, imaturidade no reino, porque você precisa ter as duas coisas juntas, você precisa lutar para ter as duas coisas juntas, a graça e o conhecimento. Você precisa saber reconhecer isso nas pessoas também, porque tem pessoas que também rejeitam o conhecimento ou rejeitam a graça, né? Então existem dois tipos de pessoas aí, em maioria, né, aparecendo, né? Isso é imaturidade espiritual, a pessoa não está pronta e acaba caindo, porque quando você tem graça e não tem conhecimento, você cai no pecado. Quando você tem conhecimento e não tem graça, você também pode sucumbir, porque quem te fortalece é o Espírito, quem te traz a memória, a palavra é o Espírito, né? E isso é graça, né? É o Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito nos lembraria, nos ensinaria, né, a respeito de todas as coisas que Jesus, que Yeshua vinha dizendo, né? Disse a todo o povo, né? Então nós precisamos estar atentos e reconhecer isso na vida das pessoas. Saber reconhecer, né? E saber ver nas pessoas isso, né? Eu tenho observado muitas coisas e é por isso eu sou muito observadora. E também procuro pedir discernimento a Deus para saber. Eu oro e pergunto: Senhor, é meu pensamento ou é a pessoa? Eu já tive várias experiências nesse sentido, porque por muitas vezes na minha vida eu já fui enganada. Então eu tenho o hábito de perguntar ao Senhor, porque por muitas vezes isso já aconteceu comigo. Então, com o passar dos anos, ultimamente, né, eu tenho muito procurado o Senhor. Então eu abro a palavra, eu peço ao Senhor, eu oro e peço ao Senhor, me dá uma palavra. Isso é da minha cabeça? É engano meu, do meu ser humano, ou é da tua palavra? Ou foi o Senhor que falou? É o Senhor que está dizendo isso a respeito dessas pessoas, né? Então o Senhor, ele me confirma na sua palavra, né, que a palavra não mente, irmão. A palavra não mente, a palavra, ela é santa e pura e verdadeira. Então a gente precisa estar ligado na palavra. E essas pessoas sobem a púlpitos, né? E eu vejo muitas vezes pessoas profetizando, pessoas condenando o outro, porque Deus está vendo terra, Deus está vendo, né? O Espírito passa por toda a terra, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E aí, aquele show dentro da igreja, né? E todo mundo com aquele medo, né? Aquele medo nas pessoas, aquela estratégia de medo, de impor o medo, né? E na verdade, o pecado está naquela pessoa que está falando. Ele está falando dele mesmo, entendeu? Às vezes está ali fornicando, adulterando, e como eu já vi acontecer, ó, com esse olho aqui, ó, eu vi com os meus olhos acontecer. Então, irmãos, e às vezes o irmãozinho, aquele irmãozinho humildezinho que está lá no fundo, no último banco, aquela irmãzinha que tu não dá nada por ela, mas ela tem um conhecimento de Bíblia que, olha, eu vou te contar.
Aí a mulher levanta na profecia e na palavra, porque a profecia do Senhor, às vezes ela vem na palavra. Isso já aconteceu já uma vez. A mulher rodou para entregar, e ela entregou na palavra. Assim diz o Senhor para ti. Já aconteceu. Assim diz o Senhor para ti, homem. Na minha palavra está escrito. Quem és tu? E aí, quando você vê algo assim, aí sim você vê Deus se manifestar. Aí é manifestação do eterno. Aí não tem para ninguém. Porque quando Deus fala, Ele fala na palavra. Ele fala e confirma na palavra. Então a gente precisa estar atento a essa palavra. Porque tem muita gente, muita enganação, muita enganação. E muita gente se dizendo seu, querendo se mostrar que é alguma coisa. E não é nada. E eu tô vendo que a maioria das pessoas que estão nos púlpitos hoje estão aí falando besterol. É coaching gospel. Tá entendendo? Sabe, vocês já ouviram falar em coaching gospel? Então fica sabendo que tem cursos aí para ensinar pastores oratória, ensinar pastores a angariar membros, ensinar pastores líderes a aprender as pessoas num ensino humanista, num ensino de autoajuda, tá entendendo? Neuroplastia mental e o escambau. Outro dia eu vi um vídeo aí, uma irmã me mandou, eu fiquei horrorizada, gente. Falei, meu Deus, onde está a palavra do Senhor nisso? Onde é que está a Bíblia nisso? Sabe? E tem uma boa lábia, e tem até sentido que o que o homem estava falando, tinha até sentido. Se você não tiver muito ligado no objetivo da Bíblia, no que realmente é o objetivo do Senhor para a sua igreja, você entra, você cai, você diz, é de Deus, aleluia, glória, é do Senhor, tá entendendo? E aí você, infelizmente, é enganado por essas coisas, se você não tiver ligado, porque o capeta é sutil, o diabo é sutil, né? E quando ele estava lá, quando ele fez isso com Eva, ele foi muito sutil, ele jogou com Eva ali o tempo todo, né? Não te disse, né, que de toda árvore do jardim, né? Então ele manipulou ali as palavras ali a seu próprio favor. Ele manipula as palavras, o diabo manipula as palavras em seu próprio favor, em seu próprio benefício. E aí a Eva ficou com aquela cara de, né, quem sabe? Talvez, então tá. Tá, eu concordo contigo. É verdade, o que você está falando faz todo sentido, sabe? Faz sentido. Esse faz sentido, esse pode ser, talvez, quem sabe? É mesmo. Poxa, você está falando uma coisa interessante. Isso é perigoso demais quando você não tem certeza, sabe? Quando você pensa, quando você acha, que você não ache nada, mas que você busque do Senhor, sabe? Assim como o Samuel quase achou. Samuel estava achando ali no filho errado. Aí o Senhor falou assim, Samuel, eita, para aí, não é ele, não olha para a aparência, entendeu? Então, é algo muito assim, muito sério. Isso é válido também para se você isso também é válido você discernir pessoas e pessoas. Se você estiver procurando alguém para ser um amigo, né? Se você estiver procurando um amigo, ou se você estiver procurando uma pessoa para se relacionar, para se casar, também é válido, tá? Porque tem muita gente nas igrejas com a veste mais santa do mundo, com a veste mais branca e luminosa. Mas quando você vai ver a vida da pessoa e o que a pessoa realmente pensa, tá? A pessoa se finge e aí conta uma historinha triste para você. E quando você vai ver, a vida tá podre, mais podre do que um defunto que tá mais de 10 dias lá apodrecendo, tá entendendo? Então, que o Senhor te dê revelação, te dê discernimento para você viver nesse mundo de hoje, porque esse mundo de hoje está muito difícil de viver, está muito difícil. Assim, é muito engano, é muita falácia,
É muita... Gente, é muita doutrina, assim, que não tem nada de Bíblia. Então você precisa ler a Bíblia. Eu sempre enfatizo isso nos meus vídeos. Por favor, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque o Senhor na Bíblia, ore e leia, ore e peça ao Senhor, Senhor, me revela a tua palavra, eu quero te conhecer. E aí você vai estudando e você vai conhecendo, porque foi assim que eu comecei a conhecer. Foi muita oração, e pegava a Bíblia e abria para ler, e aí o Senhor foi me revelando. Então, irmãos, que o Senhor te revele, que o Senhor te dê discernimento, amém? Até o próximo vídeo.